Boa tarde a todos. Hoje a gente está reunido para mais um ensino online, né? É um prazer contar com a presença de vocês aqui. E hoje a gente vai falar, né? Hoje quem vai falar sou eu, Luiz Gustavo, e a gente vai falar um pouquinho sobre índice bioeconômico em bovinos de corte. Bom, antes da gente ir totalmente ao assunto do índice, vamos situar essa importância desse índice na pecuária. A cadeia produtiva da carne hoje no Brasil, segundo o mapa em 2014, ela é um ponto muito importante, não só em quesitos de exportação, mas também como geração de emprego e finanças dentro do país, né? Ela movimenta aproximadamente 167,5 bilhões por ano dentro do processo. Ela gera 7 milhões de emprego diretamente, tá? Além de todo o processo que ela faz de produção na pecuária. Um outro fator importante da cadeia da carne é a função da exportação. Tá? Nós somos o segundo maior exportador de carne do mundo. A gente já não é mais o primeiro, porque quem está em primeiro lugar é a Índia. Mas, quando a gente fala de exportação de carne, a gente está movimentou em 2015 um mercado de 5,8 bilhões de dólares. Perdão. Um outro fator que eu quero apresentar para vocês, antes da gente continuar, é que os Estados Unidos exportou 500 milhões, 23% a menos de carne que a gente, e rendeu 500 milhões a mais de dólares. Então, isso é um outro fator que a gente tem que sempre estar na cabeça. Na hora que a gente vai tratar de índice de seleção ou índice bioeconômico, que vocês vão entender mais para frente que é um índice de seleção, a gente está falando de melhorar a qualidade do nosso produto e agregar valor a ele, não só aumentar a produtividade. Tá? E esse grande desafio que nós temos é aumentar a produção, né, a melhorar a cadeia produtiva, mas ela de forma sustentável. Tá? Porque não adianta a gente melhorar só a qualquer custo e tendo um impacto ambiental muito grande, que é um fator em desacordo hoje com o mundo. Então, não é favorável para aumentar a exportação de carne quando a gente fala de não sustentabilidade. Tá? Então, são pontos importantes para a gente ficar pensando. Aumentar de forma sustentável, aumentar a produtividade e a competitividade da nossa carne. E para isso sempre surgem algumas dúvidas. Tá? Como a gente está falando de um índice de seleção, a gente está pensando em quem vai selecionar e como eu vou selecionar. Tá? Aí vem algumas dúvidas que são principais. Quais as características no processo que devem ser selecionadas? Qual a melhor estratégia que eu uso na minha seleção? Qual touro vai gerar o maior benefício econômico? Tá? Vamos tentar responder a primeira questão. Quais são as características que devo considerar no processo de seleção? Se a gente pensar de forma simples, eu quero qualquer característica que me dê mais carne. Mas a pecuária em si, ela não é tão simples assim. Ela envolve uma série de fatores que agregados, né, quando eles interagem, eles geram um retorno não só financeiro, mas do processo como um todo na pecuária. Por exemplo, é importante eu selecionar a fêmea, produtora de bezerro, ou só selecionar touro? Ou as duas coisas? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Uma fêmea que não produz bezerro é interessante para mim? Um bezerro que não desmama pesado é interessante para mim? E um animal que não chegue ao ponto do abate ou não se torna um reprodutor é interessante? São pontos que a gente tem que estar raciocinando na hora do desenvolvimento de um índice num programa de melhoramento. Um segundo fator, eu vou trabalhar com gado confinado ou vou trabalhar com gado a pasto? Das grandes bandeiras brasileiras, né, que é a carne produzida a pasto, ela é mais magra e mais ecologicamente correta. Tem alguma linha que não, vocês vão desmatar para poder produzir pasto. Certo, se eu não desmatar e produzir pasto, eu também desmato e produzo grão. Aí qual a diferença? Tá? Então a gente tem que pensar em todos esses fatores. Mas na realidade, o que a gente quer de interessante? A gente quer produzir carne. Né? Essa figura está querendo dizer isso. E que carne? Uma carne de qualidade que atenda aos mercados que pagam por essa carne.
Então, o primeiro passo para eu desenvolver um índice de seleção ou um índice bioeconômico é eu saber onde eu quero chegar. Né? E isso a gente chama no melhoramento genético de objetivos e critérios de seleção. O objetivo, que é a parte em azul, eu gostaria de deixar bem claro, é tudo aquilo que me dá lucro, me dá retorno financeiro na fazenda. Então, se eu aumentar o peso ou o abate dos meus animais, eu vou ter um melhor retorno deles. Se eu aumentar a fertilidade das minhas fêmeas, eu vou ter um melhor retorno sobre elas. Tá? Se eu aumentar a área de odilombo, também vai ter algum retorno? Ou isso já se torna um critério para eu alcançar? Né? Porque nem só de peso uma carcaça é feita, ela é feita de um rendimento, onde é interessante que essa carcaça tenha alto rendimento, né, ela seja pesada e me dê mais retorno financeiro, porque é dessa forma que o pecuarista recebe. E os critérios são as características que vão ser selecionadas para alcançar aquilo que eu desejo. Então, eu quero animais de maior peso. O que eu tenho que selecionar? Eu quero bezerros mais pesados na desmama. O que eu tenho que selecionar? E assim por diante. Né? Dessa forma, para exemplificar, nós temos uma situação assim. O objetivo de seleção é onde eu quero chegar, o que vai me dar retorno. Bezerros mais pesados da desmama me dão um melhor retorno financeiro. Animais mais pesados ao abate me dão um melhor retorno financeiro. Precocidade sexual dentro da propriedade é importante? Sim. Uma fêmea que começa a parir mais jovem, ela vai ter um número maior de partos. E ela vai me dar um número maior de bezerros. A qualidade da carcaça que eu ofereço para o frigorífico é importante. A primeira coisa que sempre vem na mente de um pecuarista é que a gente não recebe pela qualidade da carcaça. Indiretamente recebe sim. Porque se o animal não tiver com o acabamento adequado na hora do abate, essa carcaça é penalizada. Se o rendimento desse animal for ruim, eu estou perdendo dinheiro, eu estou jogando coisa fora. Né? Então, são fatores que estão ligados à carcaça, à qualidade da carcaça que eu ofereço ao frigorífico, que são importantes. Eles me dão mais retorno financeiro. Se eu quiser selecionar peso a desmama dentro de um programa de melhoramento, normalmente a gente trabalha com, no caso da NCP, trabalha com pesos aos 210 dias, certo? Mais ou menos 7 meses de idade. Um peso referente mais próximo ao peso de abate seria o peso aos 450 dias de idade, tá? Que é um peso mais próximo da fase de abate, em torno de 2 anos e pouco, em algumas situações até mais tarde, que eles favorecem animais mais pesados na cidade, vão chegar mais pesados na hora do abate. A probabilidade de parto precoce, a idade ao primeiro parto, aqueles desafios de precocidade sexual que os programas de melhoramento fazem, eles têm sempre a função de agregar, né, identificar fêmeas mais precoces. Um fator interessante de precocidade sexual é que quando a gente seleciona a precocidade sexual, a gente não somente está selecionando isso, porque para uma fêmea ser precoce, ela tem que estar no peso adequado, ela já vai ter colocado gordura, ela pode apresentar uma espessura de gordura melhor, ou seja, uma carcaça de melhor qualidade. Então a gente está agregando informações ao mesmo tempo. Tá? E quando a gente quer selecionar carcaça, hoje no Brasil utilizam-se basicamente 2 características, que no caso é a espessura de gordura subcutânea, que é medida ou nas costelas, que é medida nas costelas e na área na garupa, e a área de odilombo. São 2 indicadores de acabamento e rendimento de carcaça dos animais. E é importante esse fator, porque eu fiz essa figura para tentar exemplificar para os senhores, que os objetivos de seleção são a engrenagem mestra de todo o nosso processo de produção pecuária. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não saio do lugar. Porque sabendo aonde eu quero chegar, que são os nossos objetivos de seleção, que é o que vai me dar retorno à propriedade, eu seleciono os animais aptos para aquilo, né, que com base nos critérios, eu seleciono os animais aptos, eu acasalo esses animais, e esse acasalamento vai me gerar os produtos que vai fazer eu alcançar aquele rendimento.
Um outro fator importante, quando a gente define os objetivos, eles não são estáticos, eles não são para a vida toda. Conforme o mercado, conforme a economia do país, ou mesmo o mercado está solicitando, a gente vai mexendo nesses objetivos para eles continuarem dando retorno financeiro. Porque o grande objetivo de seleção é esse, aumentar a lucratividade, aumentar o lucro da propriedade pecuária, do pecuarista produtor de carne no país. Então, e ao mesmo tempo, claro, não esquecendo aqueles slides iniciais, eu agregar valor e ganhar cada vez mais mercados interessantes a nós. É fácil lembrar como a pecuária mudou nesses anos. Né? O tempo e a qualidade de carne que as pessoas procuram hoje é muito diferente do que elas procuravam há 10, 20 anos atrás. Tá? E mesmo o mercado exportador tem acenado de forma muito interessante para nós. Tá? Com perspectivas de exportação para Estados Unidos, aumentar a exportação para Japão e etc., o nosso mercado está se tornando interessante. E a gente tem que aproveitar esse barco para ganhar esses mercados. Eu conversando com uma pessoa, uma das críticas foi, o americano vai comprar só carne de primeira para fazer hambúrguer. Tá, eu entrei no mercado deles. É o primeiro passo que eu tenho que dar. E não sei, eu acho que parece que 80% ou 90% da carne consumida, eu não me lembro direito, agora me falha a memória, nos Estados Unidos é oriunda de carne para hambúrguer. Não é um mercado interessante? Com certeza é muito interessante. Então eu tenho que definir muito bem quais são os meus objetivos, para eu saber aonde eu quero chegar. E sempre visando, claro, desde o início falando isso, o objetivo de seleção está diretamente ligado à lucratividade da propriedade. Se eu alcanço o meu objetivo, claro, não é a qualquer custo, isso tem que ter em mente, né? A gente está falando de um sistema eficiente na produção, eu aumento minha lucratividade. Aí tem mais algumas duas perguntas, onde propriamente dito, a primeira fase do índice já foi definida, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não consigo definir um índice de seleção. E por consequência, né, o índice de seleção, só para eu adiantar um pouquinho, só para ficar claro, o índice de seleção é uma ferramenta do melhoramento genético, onde várias características são trabalhadas juntas. Tá? Aí vem a pergunta, qual a estratégia de seleção que eu vou usar? Qual o touro que vai gerar maior benefício econômico? Bom, vamos melhorar um pouquinho essa questão. Qual a estratégia de seleção? Se eu estou juntando uma série de características, aí vem aquela dúvida. É preferível eu selecionar um animal com base no mérito genético alto de uma única característica, sendo que nas outras características ele é mediano ou às vezes ruim, ou um animal mediano para todas as características? Essa é uma pergunta de 100 milhões de dólares. É a pergunta que resolveria todos os problemas da seleção. Se eu seleciono um animal para uma característica muito forte, por exemplo, um animal com altíssima DEP ao peso 450 dias de idade, e as outras DEPs ruins, ou abaixo da média, eu posso estar aí, sim prejudicando o meu rebanho. Por exemplo, esse animal com peso muito alto, ele é muito tardio. Então eu estou dando um tiro no pé, porque eu vou demorar muito tempo para chegar no ponto que eu quero. Em contrapartida, o ganho que eu obtenho quando eu uso esse tipo de animal, ele é muito maior, porque eu estou direcionando minhas forças para uma direção só. Tá? A alternativa seria escolher um animal mediano, ou seja, aquele animal que atende a maioria das características, ou a maioria das características de importância econômica. Tá? Então a gente está tentando costurar um índice de seleção, ou melhor falando, um índice de bioeconômico. Tá? Se essa costura, essa formação desse quebra-cabeça é de extrema importância. Se eu não tenho essas definições, eu não saio do lugar. Segundo ponto. Eu escolhi um animal com médio para todas as características. Então eu não vou estar piorando nada. Certo? Mas vamos pensar um pouquinho.
Hoje na NCP nós temos mais ou menos 30 características avaliadas. É bastante complicado eu conseguir um animal mediano para 30 características. Alguma coisa nele vai pegar. Tá? Você tem exemplos de touros aí que vendem muito sêmen, que são excelentes para a grande maioria. Às vezes pegam no materno, às vezes pegam na precocidade. Tá? Uma das características que apresentam maior frequência, né, em relação a ter algum problema são as características maternas. É um exemplo. Um outro fator é importante. Qual é o touro que vai me dar maior retorno financeiro ou benefício? Eu preciso também pensar, poxa, eu quero usar um touro que uma dose de sêmen valha R$200 a dose. Ele vai me dar esse retorno? É uma loteria, porque eu posso ao mesmo tempo estar selecionando o futuro touro, o maior vendedor de sêmen, ou ao mesmo tempo eu estou dando perder dinheiro. Aí vem uma pergunta que é importante para os senhores. Quem compra touro? Hoje em dia quem compra touro, a grande maioria dos animais são vendidas para pecuaristas comerciais, que produzem carne. Então eu tenho que ter um enfoque de produzir touros que tenham eficiência econômica não só para mim, porque um touro bem produzido por mim, ele vai dar eficiência econômica para mim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que dar retorno para quem compra esse animal, porque senão meu cliente nunca mais volta. Tá? Então, quando a gente fala de benefício econômico ou eficiência econômica, a gente está pensando não só para o produtor de touros, mas sim para a cadeia como um todo. Tá? É importante pensar que quem injeta dinheiro dentro da cadeia, no caso final, se a gente for até o fim da cadeia, é o consumidor de carne. Logo acima deles são os rebanhos comerciais, que são aquelas pessoas que compram a genética e a utilizam em larguíssima escala para produzir carne. O fim delas é produzir carne. Ah, mas o selecionador também produz carne, mas não na mesma proporção que um comercial. Às vezes até na mesma, porque são fazendas separadas. Tá? Mas os rebanhos produtores de touro não tem nada a ver com o rebanho produtor de carne. Então é importante a gente ter isso na cabeça. Aí vem a teoria do índice de seleção, eu não quero enfocar muito, mas é importante. O índice de seleção, a maioria dos senhores está acostumado a trabalhar com ele. Porque todos os programas de melhoramento genético aqui no país apresentam um índice, no mínimo um índice. A NCP tem o MGT, ou tinha o MGT, agora é o MGTE. A CFM tem o dela. O GenSys tem o dela para cada um dos seus programas. A BCZ tem o dela. E assim por diante. Tá? O Paint tem o dele. Se eu não me engano, o Paint tem mais de um. O Qualitas tem o dele. E esse processo é como um todo. Tá? A ideia desses índices é facilitar o processo para que o pecuarista não tenha que trabalhar com uma régua enorme de informações e tenha dificuldade de selecionar qual animal vai comprar. A ideia do índice ou de seleção é eu resumir essas informações dentro de um único valor. Tá? E a grande sacada, o grande processo do índice é eu determinar quais são as características de maior importância econômica dentro de um sistema de produção, dentro de um aspecto, de uma situação econômica vigente. Se nós formos pensar, né, o Brasil, apesar dessa turbulência que ele está vivendo na economia hoje, é o período mais longo de estabilidade que nós tivemos até hoje. Se não me falha a memória, desde que eu me conheço por gente. Tá? Então, eu sou nascido na década de 70, é o maior período de estabilidade econômica que nós temos. E a pecuária ganhou uma importância cada vez maior no processo. Né? Como eu mostrei aquilo lá, representa aproximadamente 10 ou 15% da balança. Agora está me falhando a memória, se são 5 ou 10% da balança comercial do ano passado de exportação. Foi advinda da produção de carne. Tá? E a questão, lembra que eu falei anteriormente, eu vou selecionar para um animal de alta DEP para uma característica só ou para um animal com mediano que atenda a todos os aspectos. É importante, mas eu preciso saber quais aspectos. Eu trabalhar com 29 características, como eu falei, é bastante complicado. Então vem essa
questão do índice de seleção, que é um sistema em que vai acoplar cada característica com o seu devido peso. Tá? A gente não usa um número tão grande de características, eu usar 29 características dentro do índice, porque ela se torna contraproducente. Primeiro que as características elas apresentam correlações entre elas. Né? Eu seleciono uma coisa, ao mesmo tempo eu estou carregando outras coisas juntas. Mas, além disso, quanto maior o número de características no índice, menor a eficiência desse índice. Tá? Então, você pode observar que todos os programas apresentam esses índices. No Brasil, até o momento, né, tirando a iniciativa da NCP, todos apresentam esses índices com definições empíricas, ou seja, se reuniu um grupo, utilizou a forma de bom senso, com base em aspectos econômicos vigentes, e definindo as características que dariam maior retorno ao produtor. Bom, com base nisso, vamos começar a construir o nosso índice bioeconômico. Se a gente determinou que o índice bioeconômico é um índice que eu vou agregar as informações para facilitar a seleção dos meus animais, eu preciso desenvolver esse processo. O primeiro passo, eu preciso saber para quem que eu vou produzir. Se eu vou produzir gado para comercial, se eu vou produzir gado para reprodução, o que eu vou fazer? Lembra lá atrás que um dos pontos primordiais do processo é a definição dos objetivos de seleção? Tá? Com base nessas informações, eu vou ter as informações zootécnicas de manejo de cada uma das propriedades, ou da propriedade média, que trabalha com esse tipo de produto. No segundo ponto, é um desenvolvimento, é uma das metodologias que existem para identificar a importância de cada uma das características, economicamente falando. É esse modelo bioeconômico. A gente já vai voltar com mais detalhe nele. Tá? Ele vai agregar, nesse processo, as informações de mercado, como insumos e produtos que são utilizados, além de mão de obra, impostos e todo o resto do processo. Eu obtenho os valores econômicos que são advindos desse processo, que é o quanto uma unidade de uma característica qualquer aumenta a minha lucratividade no processo. Por exemplo, resumindo de forma rápida, 1 quilo, eu vou ter dentro desse processo quanto vale 1 quilo do peso aos 450 dias de um animal. Se eu aumentar o peso 450 dias em torno dos 450 dias, o quanto isso vai me gerar de custos e receitas. No final, ele vai me dar uma informação de lucro. Aí, junto com isso, a gente tem que agregar as informações genéticas, porque senão seria muito simples. Eu tenho um valor, eu pego o animal, multiplico pelo valor de peso do animal, eu teria um resultado. Não é bem assim, porque tudo que está no animal, nem tudo que está no animal é herdável. Dessa forma, na hora que eu faço a sua junção, voltando naquela fórmula anterior, que é a do índice de seleção, eu vou ter cada característica com seu devido peso. Vamos entender um pouquinho agora passo a passo. Primeiro ponto, a gente definiu os nossos critérios e objetivos de seleção, que são as características que vão nortear o processo de desenvolvimento. Tá? Eu preciso estimar o quanto vale cada unidade de quilo, por exemplo, né, dentro da minha propriedade, ao peso a desmama, ao peso aos 450, ao peso ao abate, assim por diante. Esse processo funciona assim. Eu tenho o modelo bioeconômico, eu vou trabalhar com limites iniciais médios do Brasil, por exemplo, e vou aumentando uma unidade de peso a 450 nesse processo, ou mais fácil de entender, o peso a desmama. O resto do processo, de todas as informações que eu tenho pertinentes ali, ficam estáveis, eu não mexo. Só mexo nessa característica, porque eu estou determinando a influência de uma unidade desta característica. Na hora que eu aumento uma unidade do peso a desmama, ele vai me gerar custo. O animal mais pesado ele tem mais custo. Mas, ao mesmo tempo, um animal mais pesado pode ser desmamado, se for o caso de vender. Esse animal a desmama, ele pode ser vendido mais pesado, também vai me gerar maior receita. Ou, lá na frente, tem uma relação importante com o abate.
eu vou ter uma maior receita na hora que eu abater esse animal. E isso é repetido tantas vezes necessário para que o processo se estabilize, dentro de um limite biológico. Eu não vou ter um animal desmamando 500 quilos. O limite biológico é tanto, então ele vai até aquele limite biológico. Eu não vou ter um animal abatendo com 3.000 quilos. Não existe. Tá? Então, dentro desse processo é trabalhado isso. E esse processo, que é o grande centro nervoso de todo o desenvolvimento do índice, é feito pelo modelo bioeconômico. O modelo bioeconômico, para simplificar, é uma série de planilhas com informações matemáticas. É uma planilha de Excel, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem, né? Onde você vai entrar com informações ligadas à parte financeira da propriedade, área de pasto, área da fazenda, quanto que ela usa da fazenda para pastagem, qual é a taxa de reforma de pasto por ano, qual o tipo de sal que ela dá, o calendário de vacinação, que manejo reprodutivo que ela faz. Ah, não faz nada, só acasala a cultura. Perfeito, esse processo funciona desse jeito. Tá? Então, eu vou dando todas as informações. Por exemplo, o índice da NCP foi trabalhado com uma fazenda de gado comercial ou qualquer outro índice. No centro de custos, como os senhores podem ver, eu até coloquei aí, produção, todas as informações ligadas a custos de produção, ou seja, como eu já falei, pasto, sal, vacina, reprodução, tudo. Os impostos que eu tenho que pagar, a estrutura que eu tenho que ter, a área de pastagem, os galpões, eu vou ter casa de peão, não vou ter casa de peão, ou isso é um custo que não é e assim por diante. Então, o número de pessoas envolvidas, quantos retiros eu vou ter, qual o número de fêmeas, tá? As receitas, elas normalmente são geradas pela venda dos animais. Numa situação, como eu estou mostrando, é a venda de animais que serão abatidos. Então eu vou ter abate de fêmea, abate de macho, assim por diante. E o que mais influencia? Além da raça que eu estou utilizando, os índices zootécnicos preteridos, usados. Como que são isso? Qual o número de fêmeas que vão parir? Quantas fêmeas vão desmamar? Porque o bezerro morreu e assim por diante. Quanto que eu vou perder de bezerro da desmama até ao sobreano? Eu tenho que saber tudo isso, porque isso vai me gerar informações financeiras do processo. Quanto menor a minha eficiência, se eu tivesse, por exemplo, uma taxa de fertilidade, ou seja, as fêmeas que parem, eu tenho 1.000 fêmeas, das 1.400 só parem, eu estou tendo um senhor prejuízo. Essas são informações importantes que vão definir o que eu posso melhorar ou qual o peso de cada característica dentro do processo. E da relação custo-receita, eu vou ter meu lucro, que é da onde vai sair aquela informação. 1 quilo de peso vai equivaler a tantos reais. Um mês a menos na idade ao primeiro parto vai equivaler a tantos reais. 1 centímetro quadrado de área de ouro de lomo vai equivaler a tantos reais, dentro de um sistema pré-determinado. Bom, a gente já montou todo o sistema. Ou seja, eu inseri todas as informações financeiras e com isso eu vou conseguir elencar quais são as características que dão maior retorno financeiro e as que dão menor retorno financeiro. Uma palavra importantíssima dentro desse processo é bom senso. Tá? Então, a gente veio trabalhando nesse processo. Esse processo ele funciona da mesma forma. Na hora que você calcula um índice de seleção, você utiliza a informação da mesma forma que você utiliza a informação da DEP, como os senhores já estão acostumados. Tá? E os índices eles são ligados à população em que eles foram trabalhados, aos programas em que eles foram desenvolvidos. Justamente pela questão da gente envolver aqui toda uma questão de parâmetros genéticos ligados ao cálculo das DEPs e etc. Dessa forma,
a gente trabalha e desenvolve um índice de seleção. Isso é usual no mundo inteiro. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, que o professor Fernando Baldi usou. Ele é do BRICPlan, que é um programa de seleção australiano. E os senhores podem observar na segunda coluna, para cada raça tem índices de seleção diferentes. E índices feitos com informações econômicas. Tá? O Angus lá, eles trabalham com 4 índices. O Angus, que é seleção, o uso doméstico, aquele que usa muito grão e aquele que usa muita grama, e assim por diante. O Brahma, ele trabalha com exportação e outras coisas. Cada característica vai trabalhar. Você pode ter programas de seleção usando os vários índices de seleção pertinentes e viáveis. Só para exemplificar, basicamente as características são as mesmas para cada um dos índices, dos 4 índices do Angus que eu falei para os senhores. Tá? E no caso do índice doméstico de seleção, ou seja, para quem faz melhoramento, é esse. Vamos pegar aqui, ó, dias para o parto. Ele é menos 19%. Nesse outro índice, que é o de peso a desmama, ou pesos ligados ao mercado interno deles, é menos 12%. Tá? Aqui para eles, a área de olho de lombo tem 2%. É equivalente. Né? Mas o retalho de carne é mais importante no mercado interno. E assim por diante, para cada um dos índices. O senhor pode ver que as características são as mesmas. E o que vai variar são as informações. Tá? É aquela forma habitual. Você tem a característica, multiplica pelo peso dela, você vai somando e vai tendo a formação do seu índice. Tá? Só para exemplificar que um programa não necessariamente tem que ter um único índice de seleção. Ele pode apresentar vários índices de seleção. E aí ele te dá uma facilidade. Com vários índices, você vai utilizar os seus animais como se fosse uma máquina. Você vai pegar o animal que tem mais adequação ao trabalho que você vai fazer. Tá? Nesse exemplo da John Deere, você tem 2 tratores absolutamente diferentes. Um trator pesado, bastante traçado, provavelmente para fazer aragem e etc. E um trator mais de transporte. Eu não vou usar esse trator para alimentar animal, porque é pouco eficiente. Os índices de seleção vão me dar essas. Quanto maior o número de índices de seleção, mais eu consigo usar. Né? O Brasil ainda, a gente está engatinhando nesse processo. Cada programa normalmente tem um único índice. Né? Mas você tem essa situação. E cabe também ao pecuarista, com base nas informações que ele tem, ele pegar um animal mais adequado a ele. Com esse processo, visualizando isso, né, esse avanço e a necessidade de mudança, a NCP, nesse ano, ela lançou o Mérito Genético Total Econômico, que é um índice de seleção desenvolvido nos moldes que eu acabei de mostrar para os senhores, com base em um modelo bioeconômico, que é aquele modelo que é a coisa mais simples de entender. Ele agrega ele consegue agregar, ele tem o poder de agregar informações financeiras e pecuárias, né? Tanto biológicas quanto de estrutura, dentro de uma modelagem só. Tá? E esse índice ele foi desenvolvido por aproximadamente em torno de 3 a 4 anos. Ele utilizou como base a propriedade localizada na região central do país, tá? Com a atividade comercial, de produção de gado comercial, aplicação de ciclo completo. Tá? E o objetivo dela é produzir carne de qualidade. No caso, a raça, né, esse índice foi desenvolvido para o programa Nelore Brasil, ela foi utilizada, a raça Nelore. Esse índice a gente pode classificar como tendo 15% de características ligadas à precocidade,
8% de características ligadas à habilidade materna, 40% de características ligadas ao crescimento, 22% de características ligadas à habilidade de permanência, 6% do índice é formado por características ligadas à fertilidade e 9% características ligadas à carcaça. É um escopo geral do que é trabalhado. Tá? Então, essas características, elas são divididas em, na precocidade, a idade ao primeiro parto e a probabilidade de parto precoce formam uns 15%, sendo 6 e 9. Maternal aos 120 dias de idade e aos 210 são 2 pontos importantes no processo. Crescimento, peso aos 210 e peso aos 450. Habilidade de permanência representada pela stayability. Ou seja, para quem não sabe o que é stayability é uma característica que reflete a habilidade da fêmea produzir um certo número de bezerros para se pagar. No caso da NCP e da maioria, né, a definição básica é que nós tenhamos que ter uma fêmea de aproximadamente 72, 76 meses com 3 partos. Esses 3 partos pagam a sua criação até aquele momento. A partir do 4º parto, ela está te dando um lucro livre, sem custos. Fertilidade são representadas pelo perímetro escrotal aos 365 e aos 450, e a carcaça, no momento, pela área de ouro de lombo, que também tem uma influência importante ligada a rendimento de carcaça. Nesse processo, quando foi trabalhado, foi feito inúmeros estudos e a gente achou uma correlação de ranking, ou seja, entre um índice e um outro, houve mudança sim, mas essa correlação está em torno de 94% para todos os animais avaliados, para todos os touros avaliados em torno de 93%, e para os touros que estão em central no momento, né, touros Nelore, em torno de 92%. Isso demonstra que o índice não é maluco. O que já estava sendo feito pela NCP já estava na direção certa. Só houve um aprimoramento dentro do processo. E se a gente comparar, quando a gente compara o trabalho desenvolvido pela NCP em relação a outros trabalhos, aí no caso de pesquisa, a gente verifica que nessa relação reprodução, crescimento, carcaça, a NCP ela se situa bem dentro do processo. Tá? O que acontece de diferente? O que pode ter causado a maior parte dessas diferenças entre todos os índices em a relação a NCP, que seria 451. O modelo e a situação atual do que foi desenvolvido o índice da NCP. O último índice foi desenvolvido em 2002. Tá? Então é só para situar os senhores. É importante a gente considerar o quê? Que o índice é uma ferramenta de tomada de decisão. E ele tenta visualizar sempre uma forma equilibrada de decisão. Ele considera, né, dessa forma que foi feita, levantando a importância econômica de cada uma das características, ele considera apenas as características mais relevantes. Sempre dentro daquele ponto de vista econômico em que ele foi feito, o sistema de produção. Eu não posso pegar um índice brasileiro e usar para selecionar gado americano, que não vai dar certo. Tá? Eu não posso pegar esse índice de produção que está focado em produção de ciclo completo e tentar selecionar só bezerro. Eu não vou ser tão eficiente. Tá? E dessa forma eu tento identificar os animais que vão dar mais rentabilidade ao pecuarista. Um outro fator. A gente pode chamar que é como um score com o valor total genético de um animal. Mas eles são calculados para cada um dos indivíduos, tá? E cada característica desses indivíduos são ponderadas, como os senhores já viram, com os ponderadores anteriormente apresentados. Esse índice a gente está divulgando, né? Eles estão participando não somente da questão de desenvolvimento da associação, mas também a gente está levando esse índice para congressos, para que sejam apresentados. A facilidade do índice de seleção montado em cima de um modelo bioeconômico é que, a qualquer momento de necessidade, a gente revê os critérios e altera o índice. E isso tudo porque a gente quer sempre que a diferença apareça
para o pecuarista nas futuras gerações de bezerros dele. Tá? Lembrando, eu estou enfocando naquele que produz bezerro, naquele que produz carne. Aí vai toda a cadeia como um processo. Eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores. Tá? As questões, no momento, podem ser feitas levantando a mão, que é o sinalzinho à sua direita. Né? Tem uma mãozinha, é só você clicar nela e solicitar. Ou através do chat, você escrevendo ou solicitando a abertura do microfone. Tá? Eu me coloco à disposição para perguntas. Obrigado. Explica de novo o negócio da mão. Muito obrigado, Juliana. Você quer tecer alguma outra consideração? Se o microfone está aberto. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, meu e-mail está aí, a gente está à disposição para quaisquer dúvidas, tá? No sumário da NCP, que está no nosso site, existe um material disponível, né, para os senhores conhecerem. Inclusive tem lá um texto explicativo do índice econômico da NCP em si. Tá? É um resumo da palestra em coisas. A gente não vai tão a fundo relacionada às técnicas, né, mas dá uma visão geral do processo. Muito obrigado. E a gente espera contar com vocês para a próxima ANCP, para o próximo ensino online, tá? Sempre estamos à disposição para quaisquer dúvidas.